Vamos lá, o fechamento da semana. 2 meses de recuperação agora do Ibovespa. No dia hoje, nessa sexta-feira, no último dia do mês de outubro, o Ibovespa caiu 0,98, mas na semana ainda fechou em queda, 1,36%. Porém, se contarmos no mês de abril, fechou numa alta de 1,94. O dólar fechou em queda também no mês de abril, mesmo com a alta de hoje, ainda continua em alta no ano de 2021, mas nesse mês teve uma bela correção e o real valorizou nas últimas 3 semanas frente ao dólar. Desde março, o Ibovespa ganhou 10 mil pontos. O que contribuiu basicamente com isso? 2 fatores. Vamos primeiro falar do exterior e depois do doméstico. O exterior, pacotes trilionários. Estão rondando na casa dos 4 trilhões de dólares, novos pacotes já do Biden, e mais liquidez injetada no mundo como um todo. Obviamente isso acaba favorecendo os países emergentes, ainda mais eles mantendo juros entre 0 e 0,25 como está lá, e foi mantido, e ainda disseram que vão manter o mesmo ritmo de compra por volta de 120 bilhões de dólares mensais, injetando dólares e liquidez no mundo como um todo, favorecendo os emergentes também, tá bom? Além disso, nós já temos nos Estados Unidos 100 milhões de pessoas com 2 doses da vacina. Então, o mercado, os Estados Unidos se abrindo a economia normalmente, dados muito positivos, com essas injeções trilionárias, a economia voltando a recuperar muito forte. Se teremos problemas lá na frente? Acredito que sim, mas nesse curto prazo, realmente o mercado continua animador. E o que levou também aqui no Brasil a um mês de abril positivo foi a vacina ganhando tração, a gente já tem mais de 45 milhões de pessoas, pelo menos com uma dose. O orçamento que foi aprovado esse mês, entre balanços vai e volta, e teremos assim esses balanços em todas as reformas, eu venho batendo na tecla que eu acredito que essas reformas passarão sim, tá? Outras reformas sendo endereçadas, veio o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falando de reformas a tributária e a administrativa, que pode vir inclusive em 2021, né? E a gente vê também uma expectativa de crescimento de vacina para os próximos meses. Além disso, commodities em alta, a gente viu praticamente todas as commodities no último mês subindo muito. Claro que isso é um evento mundial, mas o Brasil, como tem muita exposição também com commodities na Bolsa Brasileira, acaba puxando bastante o índice. E além disso, fluxo de estrangeiros, que voltou a ser forte nesse mês, empresas brasileiras captando lá fora em dólar sem dificuldade de atrair demanda, e o Brasil divulgou até um superávit orçamentário e de fluxo de capital também, mantendo o setor, mantendo o otimismo e mantendo um mês de abril mais favorável para isso. Claro que agora os resultados pela frente tem a safra de resultados das empresas que começaram a ser divulgados nessa semana, o crescimento das vacinas sendo mantido e aí pelo menos crescendo as doses de pessoas colocando, mas a gente já vê um crescimento interessante, como eu falei, e a inflação. Os próximos 2 meses ou até maio, junho e julho, falando dos dados de inflação, são de suma importância para a gente ver se essa inflação ela é temporária ou se realmente vai ser um problema mais estrutural como um todo. Na semana que vem a gente vai ter a decisão do Copom, que deve sim subir a taxa de juros aqui no Brasil. Claro que ela deve, mesmo com essa alta, acreditamos que a taxa de inflação, a taxa de juros, ela deve ser caminhada para um patamar onde mantém os juros real, ou seja, aquele tirando a inflação mais ou menos em zero. Então nós estamos falando de uma Selic de 5, 6% que traria muito mais estabilidade até para o câmbio e para a inflação brasileira. Um ótimo final de semana, começamos o mês de maio na segunda-feira. Até lá, qualquer dúvida, estou inteira à disposição. Um abraço.